Olá, estimados, olá, estimadas, alunos, alunas do nosso curso de licenciatura em Sociologia, Universidade Aberta do Brasil, Educação à Distância, Universidade Federal de Santa Maria, os nossos polos de Faxinal do Soturno, Jaquirana, Gramado e Mostardas. Estamos novamente junto com vocês para a Política 3. Na verdade, nós estamos juntos já nessa experiência de ensino à distância desde o segundo semestre do ano passado, 2018, quando iniciamos a disciplina da Política 1 e começamos com os clássicos do pensamento político, começamos a diferenciação entre a teoria política, da filosofia política, a teoria filosófica mais reflexiva sobre a política e a ciência política mais concreta, mais objetiva. Eu lembro que na Política 1 nós avançamos mais para o conceito de política, discutimos alguns aspectos da República de Platão, uma forma ideal de um homem bom, de um homem belo, que na verdade Platão idealizou na obra Política, perdão, na obra A República. Depois avançamos para outro pensador da política, Aristóteles, que escreveu a obra A Política, que dá o aspecto mais das formas de governo. Falamos da sociabilidade do homem como um ser racional, que convive, que o homem é por natureza um animal social e político e se realiza na polis. Passamos também por Santo Agostinho, que idealizou uma política perfeita a partir dos mandamentos de Deus, a partir de uma ideia religiosa, como pai do fundamento do cristianismo. Depois passamos também por Maquiavel, que é o divisor de águas, na verdade, da política, que até então era uma forma mais idealizada de política. Agora, com Maquiavel, ele vai ser o pai da ciência política moderna, que vai, na verdade, racionalizar ou pensar a política de uma forma mais concreta, mais realisticamente, ou fazendo assim um aspecto de uma ciência política propriamente dita, de como as pessoas, na verdade, elas conquistam o poder, aumenta o poder, se mantém no poder, e os perigos também para não perder o poder. Maquiavel, a obra O Príncipe deve ser lida por todo cientista social, porque é primordial para o conhecimento do entendimento da política. Depois passamos já na política, ainda política 1, mas já passando para a política 2, discutimos também os contratualistas, né, que Thomas Hobbes, Locke e Rousseau, eles refletem, na verdade, sobre a formação do Estado moderno e a justificativa para a existência do Estado. Em Hobbes, a gente entende que é mais absolutista, ele defende um Estado leviatã, em que todos nós abrimos mãos, os indivíduos abrem mãos dos seus direitos particulares, da sua individualidade, para que o Leviatã possa preservar a vida e preservar a propriedade. Em John Locke, nós percebemos mais que defensor mais de umas ideias liberais, burguesas, dessa classe que vai conquistando poder através do trabalho e da propriedade, através das revoluções liberais burguesas, principalmente com a Revolução Gloriosa, 1688, na Inglaterra. Pela primeira vez, o parlamento liberal burguês assume o controle e destitui momentaneamente a monarquia e institui o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e também em 1776, a Revolução Americana, a Declaração de Virgínia e a Revolução Francesa. Então, o Locke, num certo sentido, é defensor dessas ideias inatas, defensor das ideias liberais burguesas, defensor dos direitos naturais, a vida, a liberdade, a propriedade. E Rousseau, o terceiro contratualista, é mais da democracia, da participação, da soberania popular. Então, nós tivemos a política 1 nesses aspectos. A política 2 nós avançamos um pouco com Tocqueville, a democracia na América, com Stuart Mill,
e também com Montesquieu, a separação dos poderes. E agora nós vamos avançar um pouquinho, né? Como vocês sabem, o conteúdo da área da ciência política, ela compreende, na verdade, essas três disciplinas no curso: a política 1, a política 2 e a política 3. Então, dentro da área das ciências sociais, a ciência política ela é uma parte importante, juntamente com a antropologia, juntamente com a sociologia. Muito bem. Nesse sentido, a disciplina agora que nós vamos adentrar, na política 3, é uma espécie de continuidade das outras disciplinas da política, a política 1 e a política 2. É uma continuidade, então, cronológica e teórica também. Nessa disciplina, vamos iniciar agora, nesse segundo semestre de 2019, os temas e conteúdos que iremos abordar estão vinculados mais historicamente aos acontecimentos ocorridos mais próximos da gente. Mais próximos que eu digo é no século passado, cronologicamente o século XX, a 1900 todo. O modo como a ciência política trabalhou e pensou as temáticas mais relevantes e seu conteúdo no campo disciplinar. Com os estudos sobre a democracia, será importante a gente discutir as instituições políticas e as experiências também de formas de governos que nós tivemos no último século, o século passado. Então a disciplina, como vocês vão perceber, e também está escrito aqui no Moodle para vocês, ela está dividida, na verdade, em 7 unidades divididas por temas, tal como você pode conferir no programa da disciplina que está aí também no Moodle, né? Na unidade 1, vocês vão perceber que o objetivo nosso é mostrar os acontecimentos históricos de 1914 até 1945, do século passado, uma forma também de compreender historicamente o que aconteceu, a importância da formação desse mundo moderno para os demais acontecimentos que se vieram a se desenrolar e desencadear na Segunda Guerra Mundial. Importante dessa unidade é destacar o modo como os principais países do mundo convergiram para os regimes autoritários no período do final da Primeira Guerra Mundial, de 1914, 1918, até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Alemanha, Itália, Espanha, Portugal e Brasil são alguns desses exemplos que nós vamos enfocar aqui. Claro, dentro desse período entre guerras, nós tivemos experiências assim bastante traumáticas de estados totalitários, o nazismo, o fascismo. No Brasil também temos experiência do getulismo, do franquismo nas experiências europeias. Então, todas essas experiências ditatoriais nós vamos, de uma certa forma, estudar. Nesse aspecto, a crise de um liberalismo nas primeiras décadas do século XX significou a queda da democracia, né? E, consequentemente, a disseminação de práticas políticas autoritárias em várias sociedades. No Brasil, por exemplo, nós temos uma ideologia autoritária em voga de 1914 a 45, que facilitou a implantação dos regimes do Estado Novo, né, mais propagado por Getúlio Vargas, que perdurou de 1937 a 45. No momento em que o Brasil fechou o Congresso Nacional, proibiu os partidos políticos, as garantias constitucionais e a liberdade de imprensa. O texto que irá auxiliar nesse estudo é o texto do eminente historiador britânico chamado Eric Hobsbawm, a partir do capítulo A Queda do Liberalismo, no livro A Era dos Extremos, um breve relato do século XX. Esse livro deve ser lido por inteiro, dada a sua instigante e elucidativa leitura dos principais fatos e acontecimentos, na verdade, daquele período, né, do final entre guerra, né, do século XX.
A unidade 2 tem como objetivo discutir o significado do conceito de social-democracia, quer dizer, uma outra forma agora de Estado, um Estado mais preocupado com as dinâmicas mais sociais, como a educação, saúde, bem-estar. Muito bem, cabe, como você sabe, a social-democracia nasceu com os partidos comunistas, que tinha como estratégia conquistar o poder político pelo voto, sem a necessidade de se recorrer às experiências revolucionárias, aquilo que Marx, na verdade, e seus seguidores pregavam. Na verdade, a estratégia política dos partidos da social-democracia, revisando as teses do marxismo, das tomadas do poder, valorizando os procedimentos democráticos das escolhas dos governantes. Então, a social-democracia não prega nenhum tipo de revolução, de desconstrução, de retomada do poder, mas pelas vias institucionais, pelas vias legais, pelas vias democráticas, mudar os sistemas e implantar políticas que venham a beneficiar uma maior número de população com políticas sociais de saúde, educação, segurança e bem-estar. E isso inaugura então um novo Estado capitalista que nós chamamos de Estado de bem-estar social ou Estado de welfare state, que é o Estado que vai ser implementado principalmente nos países europeus no pós-Segunda Guerra Mundial, 1945, e que vão perdurar aí até 1970, 75, os anos 80. E ainda nós temos experiências da social-democracia mais nos países nórdicos, como Suécia, Finlândia, né, que ainda tem manifestações de um Estado social. A categoria desse tipo de Estado é relevante para o entendimento da dinâmica que opera a intervenção do Estado nas sociedades capitalistas, o Estado intervindo e gerenciando as questões, né? A questão dos direitos sociais, o tema da igualdade, de oportunidades e da necessidade crescente de melhorar as condições sociais da classe trabalhadora industrial obrigou o Estado a realizar políticas públicas. Olha, veja bem, o que são políticas públicas? Políticas de bem-estar voltados para as demandas e os atendimentos sociais dessas pessoas vivendo nas cidades e também vivendo no campo. Para o estudo dessa unidade, 2 textos foram selecionados para leitura. Settembrini, Domenico, Social-Democracia, e Pasquali, Social-Democracia, publicados no Dicionário de Política, aquele lá como é que se diz, o Norberto Bobbio. Esse livrinho, Dicionário de Política, é um instrumento muito legal para a gente. A unidade 3 da disciplina de política 3, que nós estamos tratando agora, tem o objetivo de apresentar a chamada teoria econômica da democracia, que é uma teoria relativamente nova na ciência política, e sua origem remonta aí nos anos 50 do século passado. Essa teoria é baseada na teoria da escolha racional, fortemente influenciada pelas escolas neoclássicas de economia. Nelas, a ideia central é que os indivíduos agem em sociedade para maximizar seus ganhos materiais, tal como o político, o empresário que busca ganhar as eleições numa disputa eleitoral ou o lucro de uma empresa. Aliás, numa eleição pública, tanto os eleitores como os políticos procuram otimizar suas possibilidades de ganho. O pai dessa teoria da escolha racional é o político norte-americano chamado Anthony Downs, autor de um livro clássico chamado Uma Teoria Econômica da Democracia. Vocês verão e terão a oportunidade de ler essa parte 1 do livro, onde o autor apresenta um modelo básico de sua teoria, que é o programa de leitura, na verdade, dessa unidade que nós vamos apresentar do livro de Downs, que é apresentado também e também prefaciado pelo professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, Fábio Vanderlei Reis. A unidade 4 da disciplina de política que nós vamos tratar nesse semestre aborda uma das principais e mais conhecidas áreas do conhecimento contemporâneo da ciência política,
que é a ideia da poliarquia, elaborado pelo cientista político muito famoso Robert Dahl. O livro intitulado Poliarquia, Participação e Oposição foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 1972 e recentemente traduzidos para a língua portuguesa pela USP em 1997. Nesta unidade, vocês, caros alunos, vão contar ainda com um prefácio de um dos maiores cientistas políticos do Brasil, que é o Fernando Limonge. A principal contribuição do Robert Dahl, da teoria da poliarquia, na verdade, é o entendimento das democracias modernas é a substituição pelo termo de poliarquia, ao invés de democracia. Seu livro nos ajuda a verificar, e vocês vão perceber isso, se os países espalhados pelo globo são de fato democracias e se permitem a participação e a competição política. No primeiro caso, trata-se mais de uma participação dos cidadãos na via política através de um voto regular, mas não apenas pelo exercício do voto. No segundo caso, a competição se refere à existência de uma competição política entre os partidos políticos. Seu estudo sobre os regimes políticos leva em conta apenas os fatores políticos nas explicações nos regimes democráticos. No entanto, antes de Robert Dahl, muitos estudos foram feitos sobre a democracia, o autoritarismo, e que enfatizam os aspectos mais sociológicos e históricos, deixando de lado os fatores políticos. Estudos sociológicos e históricos, muitos deles sob forte influência da teoria da modernização, acabaram incorrendo em explicações por vezes pessimistas sobre as possibilidades dos regimes democráticos em países de baixa tradição democrática ou em países socialmente atrasados e economicamente pobres. Levando em conta essas explicações, importante na ciência política, a literatura anterior a Dahl determinava que a existência da democracia era determinada pelo nível de desenvolvimento econômico de uma sociedade. Então, nós vamos estudar a poliarquia, na verdade, que é uma obra de ruptura, uma das obras em que novos paradigmas vão ser explicados, são inovados também pela primeira vez. Variáveis ligadas ao mundo político ganham uma certa maneira, autonomia e um poder explicativo maior. Perfeito? A unidade 5 tem como objetivo discutir o conceito de capital social, um conceito que eu particularmente gosto muito, faz parte da minha tese de doutorado especificamente esse tema do capital social, que é, na verdade, Alex de Tocqueville já tinha um entendimento não conceitual, mas esse espírito cívico que tinha o norte-americano, do associativismo, da cooperação, da confiança, da ajuda mútua, que desenvolveu a democracia, essa ideia foi captada por Robert Putnam, que é um norte-americano que fez um estudo por mais de 20 anos na Itália, para perceber que o norte da Itália tinha um maior capital social, maior envolvimento político, maior participação, maior ajuda mútua, participação, relações sociais, que o sul da Itália era mais atrasado, uma relação mais hierárquica. Então, esse conceito de capital social, dentro da ciência política, ela é muito pertinente, porque você pode mensurar e medir uma realidade, uma cidade, uma região, um estado, um país, através dos níveis de participação dos indivíduos, o nível de confiança de redes sociais que essas pessoas, que essa comunidade, e quanto maior for o engajamento cívico de capital social, melhor serão as instituições, os melhores serão as instituições e até o impacto do desenvolvimento econômico. Então nós vamos ler alguns capítulos aí da Making Democracia, que é um livro do Robert Dahl, que se chama Democracia e Comunidade, a experiência da Itália moderna, que vocês terão oportunidade de ler esse livro, perfeito?
Então, dentro dessa explicação, agora nós vamos para a 7ª unidade, que vai explicar a chamada teoria neo-institucional, que é a fonte de leitura, é o texto do cientista político Peter Hall e Rosemary Taylor, publicado na revista Lua Nova, que nós vamos estudar o que se chama a teoria neo-institucional. E, por fim, a unidade 7, estudaremos um pouco mais das ideias do socialismo, que é uma ideia trazida aí pelo filósofo italiano Norberto Bobbio, no livro Qual o Socialismo? Neste livro, Norberto Bobbio procura identificar as falhas do modelo socialista soviético, como a falta de liberdade política também e civil, perfeito? Essas ideias básicas do Bobbio é o reconhecimento que tanto o socialismo como o liberalismo possuem aspectos a serem valorizados, mas não inteiramente. Significa que tem aspectos positivos, mas também tem conflitos negativos. Perfeito? Então, uma boa leitura a todos. Nós vamos, na medida do possível, apresentando os textos e fazendo pequenos vídeos explicativos para que vocês possam acompanhar mais de perto essa teoria política 3, perfeito? Grande abraço para vocês, aqui é o professor Djalma e nós vamos, durante esse semestre, fazer leituras da política 3. Um abraço, até logo mais.